Está pronto para iniciar sua jornada de recuperação e alcançar um bem-estar duradouro? A palestra a seguir será com a doutora Narjara Boechat, com o tema Construindo a sua jornada de recuperação. Doutora Narjara Boechat é uma especialista renomada em recuperação e bem-estar, graduada em medicina pela Universidade do Estado do Amazonas. Ela possui especialização médica pela Fundação Hospital Adriano Jorge e um doutorado em imunologia básica e aplicada pela Universidade Federal do Amazonas. Atualmente é supervisora dos postos de enfermagem 3 e 4, onde atua como impactando positivamente a vida de muitos pacientes. Doutora, seja bem-vinda. É um prazer estar participando da jornada. E agora vamos falar sobre um tema importante, o processo de recuperação de um paciente durante uma internação hospitalar. Sabemos que estar internado não é o que ninguém quer, e é difícil para muitos pacientes passar por esse processo. Mas é importante lembrar que o paciente tem um papel ativo no seu processo de melhora. O que acontece durante uma internação hospitalar? Várias mudanças acontecem no nosso organismo durante um processo de infecção, ou de inflamação, ou mesmo de um processo cirúrgico. E essas alterações também vão se acelerar durante um processo de internação, seja pela mudança do cotidiano de vida desse paciente, seja pela mudança de hábitos, importante lembrar dos hábitos alimentares que vão estar também modificados nesse momento. Há também a mudança da percepção de tempo e de espaço, pelo tempo de internação e pelo local de internação. Um exemplo, pacientes em UTIs, eles ficam restritos à luz do dia e eles acabam não sabendo diferenciar o tempo do dia e da noite. Crianças também mudam seus hábitos de dia e de noite, podendo passar mais tempo acordado durante a noite e dormir menos durante o dia. O mesmo pode acontecer com idosos. Há também mudanças na interpretação cognitiva e emocional. O estado de internação hospitalar pode fazer com que o paciente fique mais ansioso ou depressivo, o que leva também a alterações metabólicas no organismo, que podem fazer com que esse paciente aumente o seu tempo de internação. Por isso, é importante lembrar ao paciente que o tempo de internação é um tempo provisório e que ele vai estar ativamente participando desse processo de melhoria. É importante lembrar a atenção às suas necessidades como paciente estando internado. Lembre-se que você está internado por alguma causa patológica e que essa causa pode necessitar ou de um procedimento cirúrgico, ou de um antibiótico, ou de medicações específicas. Então, nada de tentar se apegar ao que está lá fora. Nesse momento, atente-se somente às suas necessidades do momento. Não se preocupe com o que vai acontecer após. Preocupe-se só com aquilo que o médico está lhe passando, para que você possa concentrar a sua energia na sua melhora. Desacelere do mundo externo, ou seja, a gente sabe que é difícil a gente se dissociar do mundo externo. Principalmente durante uma internação, as preocupações continuam com a família, com o trabalho, com os negócios, com as finanças. Importante lembrar que nesse momento, se a gente se concentra muito no que está do lado de fora da internação, a gente pode não se concentrar na nossa melhora. E o que vai acontecer? Vai ter aumento do estresse e da ansiedade. E isso vai fazer com que o seu processo de melhora leve mais tempo. Exemplo, pacientes mais ansiosos e pacientes depressivos têm um tempo de internação maior, porque eles perpetuam a escala de inflamação, ficando mais tempo com necessidades de medicações. Então, tudo tem seu tempo. Espere você melhorar para voltar às suas necessidades. Você é importante para a sua família e insubstituível para eles, mas para o mundo lá fora, a gente sempre vai ter alguém para nos substituir. Concentre-se na sua história de vida, nos seus ideais e nos seus sonhos. Lembre-se, quando a gente se concentra no que é importante para a gente, quando a gente lembra da nossa história de vida e por que estamos ali, a gente consegue se concentrar no que a gente pode melhorar, para onde a gente vai voltar e para quem a gente quer voltar quando estiver melhor. Durante uma internação, isso é muito importante para que a gente mantenha pensamentos positivos e para que a gente mantenha a esperança. A esperança da melhora e do retorno para casa é muito importante para o seu processo de cura. Estudos mostram que pacientes que mantêm a esperança e a alegria têm um tempo de internação melhor, um menor nível de cortisol e podem ter uma melhor sobrevida
em doenças mais graves. Planeje suas ações a curto e médio prazo. É difícil estar internado e não se preocupar com o futuro, não é verdade? Porém, durante um processo de internação, não sabemos o que vai acontecer e o tempo que será necessário ficar internado. Por isso, planeje suas ações para o momento agora. Pergunte para o seu médico qual é o tempo de internação previsto naquela internação e, baseado nisso, comece a se planejar economicamente e no seu trabalho. Ligue para a empresa, avise o tempo que você deve ficar provisoriamente internado. Se você tiver que fazer algo no banco, cartório, nesse período, coloque alguém como seu representante legal. Sabia que durante uma internação você pode receber visita do cartório para que seja feita certidões positivas, registros de cartórios, tudo isso pode acontecer durante uma internação, mas a gente só vai acionar se realmente for necessário. Crie uma rotina provisória. A gente sabe que durante uma internação, a nossa atividade do dia a dia cai bastante. Exemplo, se você é uma pessoa altamente produtiva, que vai para a academia, vai para o trabalho, volta, pega os filhos na escola, isso não vai acontecer enquanto você estiver internado. Entretanto, é importante durante a internação você criar uma nova rotina, mesmo que você esteja dentro de um quarto fechado, apenas com um banheiro e uma janela. Nesse momento, crie a sua nova rotina. Exemplo, peça para a equipe assistencial ver qual o melhor horário para o seu banho e se programe para todos os dias tomar um banho no mesmo horário, tentar fazer caminhadas leves no hospital. Algumas unidades conseguem liberar você para ir no jardim e voltar, o que vai ser importante para você melhorar o seu estado emocional. Coma sempre nos mesmos horários e receba visitas nos mesmos horários. Assim, você cria uma rotina para que você não se perca no tempo e no espaço durante a internação. Isso é importante também para pacientes idosos que podem vir a evoluir com delírio. Se a gente cria durante a internação uma rotina próxima da rotina que eles têm em casa, facilita para que eles não tenham alteração de humor e nem agitação psicomotora. Converse com a equipe assistencial e escreva suas dúvidas. Se você tem dúvidas sobre a sua doença, sobre o seu estado, sobre as suas medicações, o que vai acontecer com você e sobre quais exames você precisa fazer, pergunte ao médico, ao enfermeiro, aos técnicos. Se você esquecer qualquer pergunta durante a visita médica, faça o seguinte, anote no caderninho tudo aquilo que você quer e quando a equipe retornar no dia seguinte ou no outro horário, refaça as perguntas tentando sempre questionar todas as suas dúvidas, para que você não tenha nenhuma dúvida sobre o que está acontecendo com você e a sua doença. Pesquise na internet sobre os seus sintomas, sobre as suas medicações e sobre a sua terapêutica, para que você possa argumentar com o médico sobre novas dúvidas que possam vir a surgir. E se você ainda tiver dúvida, peça uma segunda opinião. Peça para a equipe médica chamar um outro colega, peça para que venha outras pessoas, inclusive de fora do hospital, para que sane todas as suas dúvidas. Os pacientes que ficam inseguros têm um tempo maior de internação e costumam não participar tão ativamente do seu processo de melhora. Saiba da importância dos seus acompanhantes. É importante que o paciente mantenha sempre ao seu lado pessoas que tenham paciência, tranquilidade, que passem principalmente segurança e afeto. Se você é um paciente e está internado, nada de ficar com pessoas que possam vir a trazer mais estresse para você e mais ansiedade. Os acompanhantes são de importância suma na sua melhora, para que você mantenha uma paz e uma tranquilidade. Além disso, é importante que o paciente consiga ajudar você nas suas atividades durante a internação. Levantar para ir no banheiro, ajudar no banho, ajudar inclusive na tomada de medicações. É importante também que esse acompanhante ele seja extremamente orientado para que, em caso de você ficar sonolento ou perder alguma orientação do médico, ele possa passar essas orientações para você no momento em que você não estiver tendo entendimento. Outra coisa importante dos acompanhantes é que sejam pessoas que possam ajudá-lo a se recuperar quando você for para casa. Exemplo, se você está com acompanhante que são pessoas que não convivem com você no dia a dia, vai ser muito complicado quando você for para casa manter as orientações do médico, porque esse acompanhante não participou do seu processo de melhora e do seu acompanhamento no hospital. Então, esse acompanhante ele precisa estar com você tanto durante a internação
quanto no momento de cura que você for para casa. É importante que você participe sempre de todas as tomadas de decisão com a equipe médica e com a equipe assistencial. É necessário que diariamente você faça sempre algumas perguntas para o seu médico. O principal aqui é que você saiba o que está acontecendo com você e qual a programação que será tomada com você. Eu sempre digo que os pacientes precisam fazer 3 perguntas principais. A primeira, qual o plano terapêutico que iremos seguir? Ou seja, o que o médico e a equipe assistencial está planejando para você durante a sua internação, durante aquele dia e durante aquela semana. Exemplo, se você internou por uma infecção, qual é o plano que vai se seguir durante aquela internação? O médico precisa traçar para você um plano de melhoria com antibiótico, com fisioterapia, com cuidados especiais, com uma dieta adequada para a sua patologia e para a sua doença infecciosa. Qual a meta do dia para a minha melhora? Ou seja, o que eu preciso no dia de hoje para que eu melhore um pouco mais e consiga ir de alta? Um exemplo, se você é um paciente que está infectado, além do antibiótico, é necessário que você siga uma nutrição adequada. Então, a sua meta é manter a adesão ao uso do antibiótico e uma dieta equilibrada. E qual a conduta a ser realizada? A conduta a ser realizada é aquilo que vai mudar a sua história de doença, ou seja, o uso do antibiótico, a realização de um exame de imagem que pode dar um diagnóstico diferente para você, ou mesmo o início de uma nova terapia, como uma imunoterapia ou uma quimioterapia. Isso é importante para você saber o que vai acontecer com o seu organismo e com você durante aquele período de internação. Importante que durante toda a sua internação, para que você melhore a sua saúde, o seu estado emocional, que você exerça sempre a sua espiritualidade. Vários artigos, pesquisas, eles mostram que o quê? Que paciente que mantém durante a internação o exercício da espiritualidade, mantendo a sua fé, mantendo a resiliência, mantendo a alegria e a esperança, eles podem inclusive mudar o prognóstico. E o que é o prognóstico? É se o paciente consegue ou não melhorar e sair de alta. Muitos estudos mostram que a fé pode mudar principalmente o tempo de internação e o local de internação. Ou seja, se você é um paciente que está grave, que está numa UTI, se você mantém a sua fé, se você mantém a sua resiliência, muito provavelmente você vai ter alta dessa UTI muito mais rápido do que aquele paciente que não consegue exercer essa espiritualidade. Uma coisa importante é você manter a alegria. A gente sabe que durante uma internação é muito difícil o paciente ficar alegre, afinal, ninguém quer estar internado, não é verdade? Porém, manter a alegria das pequenas coisas, nas conquistas do dia a dia. Por exemplo, você chegou e não estava conseguindo comer, e agora você já está conseguindo comer, você está conseguindo andar, você está conseguindo falar. Isso são motivos para pequenas comemorações de alegria que vão fazer com que sua melhora global seja vista e que você consiga ir para casa muito mais rápido. Exercendo também a meditação nas coisas boas. Estudos mostram que o paciente que medita sobre o seu estado emocional e que consegue ressignificar esse momento também tem chance de um tempo de internação muito menor do que aqueles pacientes que não conseguem exercer essa ressignificação. Evite sofrimentos desnecessários. A internação já gera um sofrimento, já gera uma ansiedade e já gera muita tristeza para a maioria dos pacientes. Então, nesse momento, não lembre de coisas ruins do passado. Não tente culpar a si nem a ninguém. Concentre-se apenas na sua melhora. Sofrimentos desnecessários fazem com que você fique mais depressivo e ansioso. E como eu disse anteriormente, isso faz com que haja liberação de fatores inflamatórios que vão aumentar o seu tempo de internação. Há coisas que a gente não vai conseguir mudar durante uma internação, mas o nosso estado emocional a gente pode trabalhar durante essa internação para que ele fique um pouco melhor. Evite também que você receba notícias desagradáveis durante essa internação, porque você não vai conseguir trabalhar essas questões durante o seu processo de internação. Afinal, você vai estar restrito a uma unidade hospitalar, você não vai poder sair para tentar resolver. Então, nesse momento, você vai se concentrar apenas no seu problema principal, que é a sua doença que levou você a estar internado. O resto, a gente vai tentar resolver quando for de alta. E saiba a importância do convívio. É muito importante durante uma internação que você tenha o convívio com entes queridos.
sua família, seus amigos, né? Inclusive, nesse momento, o ideal é que até pessoas mais distantes, mas que você goste muito, possam vir visitá-lo. Por quê? Porque vão transmitir amor, vão transmitir esperança e afeto. E esses sentimentos, eles são de importância primordial para que você consiga trabalhar a sua melhora espiritual e emocional. É importante que o paciente internado receba visitas diariamente e que ele possa, durante esse processo de visita, ressignificar momentos de sua vida, para que isso ele possa evidenciar que ele ainda tem muito tempo pela frente e que ele ainda tem muito a que viver. Evite ficar sozinho, evite não receber visita. É claro que a gente sabe que alguns pacientes, por algumas questões médicas, não vão poder receber a visita. Exemplo, pacientes em isolamentos por germes, por bactérias resistentes, pacientes em isolamentos de imuno, porque podem vir a se contaminar com alguma bactéria, esses pacientes vão ter o seu convívio, né, as visitas restritas. Entretanto, hoje, a gente pode abrir mão das tecnologias para que esse convívio possa acontecer. Exemplo, fazendo videochamadas, participando de chamadas no WhatsApp por vídeo, para que você se sinta acolhido e amado por todos. Então, nada de ficar sozinho durante o período de internação. A estigmatização das doenças. É importante lembrar que o preconceito e a discriminação sobre certas doenças podem afetar negativamente o estado emocional e a recuperação dos pacientes. Se isso vai deixar você mais estressado e vai trazer mágoas e preconceitos, então a gente não vai contar. Mas importante, mesmo que você esteja com uma doença que tenha uma estigmatização e que traga preconceito, é importante você entender que você não é a sua doença. Você é muito mais do que isso. Você é um ser humano lindo que Deus colocou no mundo para melhorar a Terra e para se melhorar. Então, concentre-se no seu valor e não no valor da doença. É difícil a gente ficar internado e se separar de entes queridos, não é verdade? Então, essa separação ela pode trazer impactos importantes para cada um de nós. Por isso que a gente fala que as visitas e o convívio familiar não deve ser interrompido durante a internação, para que o paciente não se sinta sozinho e que ele não se sinta abandonado. Importante, se você está internado e está sofrendo muito com a separação, converse com a equipe médica para você ter um tempo de visita maior ou, se possível, a companhia de mais um acompanhante, tá? Para que essa sensação de solidão seja sanada. Nada de se sentir só durante a internação. É claro que alguns pacientes não vão conseguir esse convívio, como eu falei anteriormente, porém, a gente tenta fazer o que é possível. Lembrando que, durante uma internação, crianças e idosos têm uma restrição a entrar no hospital. Por isso, é importante que seja comunicado com antecedência à equipe médica para que esse fluxo de entrada dessas pessoas possa ocorrer sem danos nem ao paciente e nem aos familiares. Uma outra coisa importante é a separação dos nossos pets, animais, né? É difícil ficar longe de cachorrinhos, de gatos e de outros pets. Nesse caso, a gente pode tentar fazer uma visita com autorização do controle de infecção hospitalar. Pergunte na unidade em que você está internado se isso é possível. E se não for, peça para familiares trazerem vídeos ou fotos do seu pet para que você não se sinta tão longe dele assim. Uma coisa importante, peça para alguém da sua família levar uma blusa, algo seu para o seu pet, para ele também não sentir saudade de você. A gente sabe que o sofrimento é inerente a gente, ou seja, todos nós em algum momento vamos sofrer. E todos nós vamos sofrer pela perda de um ente querido. Durante uma internação, pode ser que você conviva com alguém que tenha uma perda, né, por óbito, ou porque você está numa unidade de terapia intensiva, ou porque você está numa enfermaria. E quando a gente acaba tendo que conviver com o luto, a gente fica ainda mais deprimido e a gente começa a repensar se isso também não vai acontecer conosco. É importante lembrar que a nossa passagem da vida terrena para a vida espiritual, ela vai acontecer com todos nós. Mas é importante a gente se concentrar naquilo que estamos fazendo nesse momento para a gente termos uma vida melhor quando a gente for, né, para o outro lado. Importante. O luto é uma tristeza, porque toda separação traz dor, mas a gente não pode perder a esperança do reencontro com os nossos entes queridos.
E se você estiver numa situação de finitude, ou seja, se os médicos já disseram para você que você não tem mais uma terapia curativa, lembre-se que ainda há muito a ser feito por você para que você possa ter qualidade de vida e para que você possa conviver com seus familiares e amigos. Nada nessa vida é para sempre, nem mesmo o nosso sofrimento. E aí chegou o momento da nossa alta hospitalar. A gente conseguiu passar por todo esse período de sofrimento com muita esperança, com muita fé, com muita alegria, e o médico resolveu dar alta para você. E aí, o que a gente vai fazer na alta hospitalar? Importante, mantenha na alta hospitalar bons hábitos no seu retorno para casa, uma boa alimentação, a prática de exercícios para aqueles pacientes que já for liberado exercício físico, ou caminhadas leves, né? Passeios em locais abertos para que você possa não se contaminar. Siga adequadamente as orientações do seu médico na alta, ou seja, siga sua receita médica, retorne às consultas com frequência, como o médico colocou na sua alta, e principalmente, mantenha hábitos saudáveis mesmo depois da alta. Dormir, comer, beber água, tomar sol são muito importantes para a sua recuperação. Afinal, aqueles pacientes que não seguem as orientações adequadamente podem ter o retorno à internação hospitalar caso não sigam essas orientações. Por isso, sempre siga aquilo que o médico está lhe mandando fazer. Foi um prazer estar com vocês e eu espero ter ajudado vocês nesse momento de internação. Obrigada!